Boa noite, aqui estamos com o Toque do Dia, como de costume, todas quinta-feira temos o privilégio de receber um convidado aqui no Toque do Dia. E hoje nosso convidado é João Varela, ele já esteve aqui várias vezes e mais uma vez ele foi convidado de participar aqui no Toque do Dia para trazer uma mensagem. João Varela, que tem um ministério ali na Igreja Presbiteriana, ele é presbítero ali com outros irmãos, auxiliando o pastor Gilberto ali na igreja presbiteriana. E hoje ele vai trazer uma palavra, não que o Senhor tem colocado no seu coração, e ele vai deixar gravado aqui no Toque do Dia nessa quinta-feira, né? Queremos agradecer pela chuva que essa noite, essa madrugada começou aqui em Corumbá, apagando fogo, né? Que estávamos realmente numa situação de calamidade pública, né, uma calamidade mesmo, e só Deus mesmo para resolver esse problema com essa chuva que caiu. Queremos então pedir sua preciosa atenção para a palavra que João Varela vai trazer aqui essa noite. João Varela, por favor, chega aqui. Olá, boa noite. Realmente é uma grande graça, bênção, esse privilégio de ser convidado para estarmos aqui nessa obra de evangelização do missionário Marcos, que tem feito com muito zelo, a gente sabe disso, e realmente estou com o coração alegre de estar aqui com os irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O tema da nossa mensagem, ela é uma pergunta, e essa pergunta, se nós fizéssemos ela aleatoriamente, qualquer pessoa, mesmo na igreja, principalmente em locais que a gente trabalha, estuda, ou na rua, e perguntasse para essa pessoa, defina felicidade, o que é felicidade, né? E nós encontraríamos várias respostas, e provavelmente se nós fôssemos argumentar com essa pergunta fizesse a nós de imediato não iria responder, porque nós iria pensar um pouco e para dar essa resposta. O bom é que a palavra de Deus, a Bíblia, onde está a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela nos dá a resposta para todas as nossas necessidades, para todas as nossas questões, né? O mundo não tem conhecimento disso, porque nós sabemos que é revelado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que essa revelação, ela foi paga um alto preço no Senhor Jesus Cristo ali na cruz, que levou sobre si nossas dores, enfermidades, iniquidades e pecados. E assim nós podemos meditar sobre essa palavra e ela podemos encontrar resposta. E ela está em vários textos na Bíblia. Mas se nós olharmos no Salmo 128, nós vamos ter uma resposta bem clara do que é ser feliz efetivamente. O que é a felicidade? O Salmo 128, o irmão que tiver com a Bíblia em mãos, ou mesmo com o seu tablet, o celular, puder abrir no Salmo 128, e nós fazemos uma leitura em 8 versículos e 6 versículos. Ele é curtinho, mas traz para nós um ensino maravilhoso. De antemão, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa a Tua palavra, Pai. Aplica nosso coração para que possamos trazer ela, levar aqueles que não conhecem, fazer conhecido Teu nome, Senhor. Nós clamamos e pedimos, Pai, no nome santo, o nome que Deus sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito no Salmo 128. Esse Salmo 128, ele está dentro de salmos que são chamados de romagem. Esse salmo de romagem o povo de Israel andava quando eles peregrinavam em direção a Jerusalém, eles cantavam. E são salmos que estão entre o 120 e o 134. Então, do Salmo 120 ao 134 são chamados salmos de romagem. Então, eles eram cantados. E ali eles demonstraram sua experiência durante sua peregrinação. E se nós lermos esse salmo, nós vamos ver o quanto eles eram felizes e, ao mesmo tempo, desejavam essa felicidade e também desejavam essa comunhão com o Senhor. Então, eles estavam indo em direção a Jerusalém para adorar ali no templo. E está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebento de oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme
ao Senhor. O versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então nós vemos aqui como já começa, bem-aventurado, feliz. E esse salmo ele trata do trabalho, das coisas necessárias à vida humana, trata da família, da qual nós fomos inseridos, nossos pais, e o seu, da qual nós também, o Senhor nos dá essa herança de filhos. O que temos aqui é separar bem na questão trabalho e observar, porque atualmente se fala em trabalho, coloca como carga, né? Sabemos que o trabalho, quando Adão ali no Éden, ele fazia isso com amor, com naturalidade, não tinha cansaço. Mas o pecado trouxe umas consequências do homem se separar de Deus. Então o trabalho, ele praticamente hoje, ele é o suor, porque o pecado trouxe isso. Mas aquela primeira comunhão com o Senhor, o trabalho era algo extraordinário. E é isso que o Senhor está nos ensinando hoje, né? Nós vemos esse trabalho. Porque o que acontece? Normalmente, sexta-feira, aquela alegria, hoje eu vou trabalhar. É claro que ficamos cansados, uma vez desanimados, mas devemos crer e ser feliz de que temos um trabalho para fazer. E ele começa, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Então, essa temor. E a palavra temor, ela não pode ser confundida com medo, né? Claro que um pecador sem Cristo, diante de um Deus santo, nós somos pecadores com Cristo. Mas diante de um Deus santo, ele declara, sede santo porque sou santo. Esse pecador pode ser eliminado pelo pecado. Não que Deus elimina, mas é que a glória de Deus é tão grande que o pecado não pode ficar na presença de Deus. Então, o que é exatamente temor a Deus? Temor a Deus é obedecê-lo, amá-lo, ser fiel à sua palavra. É ter reverência, respeito por esse Deus grande e santo. Então, esse temor é isso. Não é aquele temor de medo do qual Adão, quando trouxe para si o pecado, e aí ele se escondeu, e o primeiro sentimento humano veio sobre ele ali, quando ele disse, Deus perguntou onde está, ele disse, eu tive medo. Então o pecado trouxe todas essas consequências. E a palavra de Deus nos dá vários ensinos para nós vivermos aqui, né? Nós vamos ler aqui em Provérbios 3, 5, 7, ele diz que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não se estribar em nosso entendimento. Ou seja, o entendimento diz uma coisa, as coisas do cotidiano, as coisas que já aconteceram com alguém de própria experiência, e nós afirmamos isso. Mas o Senhor diz que não, confie nele plenamente. Então nós vemos parâmetros para uma sequência de caminhar com Deus, né? Temos também em Provérbios 21, 31, de que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, o homem tem que trabalhar, ele tem que se preparar. Mas ele tem que pensar que a vitória vem do Senhor. É claro que você podia pensar, mas eu estudei tanto, mas trabalhei tanto, eu mereço. Nós não merecemos nada. Nós merecemos um castigo eterno. É claro que hoje, com a graça, a intervenção do Senhor, na justiça em que foi ali na cruz, e nós fomos comprar por esse preço, nós não estamos isentos, graças ao Senhor, desse castigo eterno. Então nós não merecemos nada. Mas o Senhor nos capacita, nos ensina, nos ajuda, nos prepara, para que nós vivamos uma vida plena, aqui mesmo na terra, até quando nós partimos para a eternidade ou a volta de Cristo. O Senhor nos ensina, em Filipenses 4, 6, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E é natural nós vivemos ansiosos. Mas o Senhor não anda ansioso. É difícil, a gente luta com isso. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e interiorizamos ela,
nós começamos a aliviar essa carga que nós mesmos colocamos em nossas almas. E pensando sobre isso, nós vemos essa palavra feliz, porque todo esse ensinamento que nós vemos nesses 3 versículos, talvez seja assim, como obrigação. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu não fizer, não vai acontecer. E isso, muitos de nós, filhos de Deus, crentes no Senhor, podemos colocar como uma carga, né? Quando o Senhor diz, não andem ansiosos, e aí eu ando ansioso, parece que o meu pecado aumenta, né? Porque o que é pecado? É a transgressão da lei. E o pecado também significa armar, errar o alvo. Então, se eu erro o alvo, eu pequei. Então, quando o Senhor diz, não andem ansiosos, e por obediência, eu deveria não andar ansioso, porque é um mandamento, e eu ando ansioso, eu sobrecarrego esse pecado. Então, veja como é importante saber que não é pelas obras mesmo, é pela fé. Então, pelas obras eu não vou conseguir. Não vou andar ansioso, não vou andar ansioso. Isso eu estou dizendo, eu não vou andar ansioso, não é? Então, é no Senhor. É no Senhor que eu consigo essas cargas ser colocado sobre Ele. Porque Ele diz que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Ele diz, aprendei de mim que sou manso, né? E isso ajuda muito a gente não querer prevalecer, querer ser mais forte, ser mais tudo, ter status. Então nós vemos essa questão de felicidade, ou questão de ser feliz, e essa busca desenfreada dos seres humanos nessa terra de ser feliz, e ele fazer de tudo para conseguir aqui na terra, pela sua própria obra, ser feliz. Mas o Senhor ensina nesses salmos que é o temor. Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temor, né? Para ser sábio, ter conhecimento da palavra de Deus e aplicar e entendê-la, começa no temor. Então é o temor que vai ser a nossa mestra para nós caminharmos nessa vida. Vai nos motivar, ou seja, nos fortalecer a nossa fé. Quando eu entendo que Deus é soberano, de que Ele está no trono da glória, de que eu sou pequeno, de que eu não tenho condições de fazer nada, até porque a palavra diz que em Atos, nele vivemos, existimos e movemos. Ou seja, é impossível para o ser humano. Ele diz que nele vivemos, movemos, existimos. Então, não tem como viver. E por isso que ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo é dele. Tudo vem de Deus. Se você hoje trabalhou, se você acordou hoje, se você viveu uma vida hoje tranquila, boa, ou qualquer coisa que aconteceu na sua vida, é porque Deus permitiu, porque o Senhor intercedeu e porque Ele abençoou. E nós não percebemos isso. E aí que entra a questão da ingratidão. Nós, sem querer, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos mesmo. Eu sei que somos. Mas às vezes a gente pensa que é sempre a gente que é tudo, a gente que faz tudo. Eu sou o cara. E traz para si todo, mas e tira Deus. Na verdade, é a glória dele. Se fazer uma pergunta, qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade exata do homem? A resposta plena disso é glorificar a Deus e gozá-lo a sua presença. Glorificar a Deus e gozá-lo a sua presença. Ou seja, tudo que nós fizermos, tudo que nós vivemos nessa terra, movemos, existimos, é para a glória do Senhor. E nesses salmos, nós começamos a entender que nós vamos entender isso através do temor. O versículo 2, para a gente caminhar, ele diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Que promessa maravilhosa, né? Ele fala do trabalho de suas mãos, né? Os trabalhos da qual o Senhor te abençoou, te capacitou, te deu curso, pessoas, condições, experiências. Às vezes não precisa nem fazer um curso em algum lugar, sair da nossa cidade, ou um curso está ali trabalhando com seu irmão ou com qualquer outra empresa, você observando como é que ele faz. O Senhor está ensinando, usando os meios ordinários para que a gente possa conhecer,
ser capacitado para viver aqui. E sempre lembrando, a nossa suficiência vem dele, né? Então, quando ele fala que feliz será tudo terá bem, é porque o justo é abençoado. No livro de Eclesiastes, capítulo 3:13, o Senhor nos diz algo interessante. Ele disse que o trabalho é dom dele. Então, se é dom dele, você recebeu esse dom. O trabalho. É ali que nós vamos glorificar o Senhor. O trabalho. As pessoas estão nos vendo. Nossos amigos estão passando, vendo você trabalhar. Nós estamos nos relacionando na entrada ali mesmo com as pessoas que estão na portaria ou onde quer que seja o seu trabalho, mesmo que seja na rua, fazendo um trabalho ali, freelance que seja, sempre vai haver pessoas nos observando. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3:13, ele diz que é um dom de Deus, e ele fala assim, comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Então o trabalho realmente ele nos edifica, nos ajuda. Faz parte da promessa. Então eu quero ter um trabalho em que tudo me irá bem. Qual é o segredo? Temer a Ele. E o que é temer a Ele? Obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo. Viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Viver uma vida em que eu cada vez mais conheço o Senhor. O livro de Oséias fala isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será sua vinda, e sua vida será certa. A vinda do Senhor, nós falamos muito sobre isso, virou jargão para todos. O Senhor está vindo, o Senhor está vindo, o Senhor... Mas ela é certa. Nós não sabemos o momento. E o Senhor esteja preparado, diz para nós, vigiar e orar, porque não saber a hora em que Ele virá. Então, esse dom de Deus, o Senhor nos dá força. Lembrando que começa com o temor do Senhor. O versículo 3, caminhando ainda, ele diz, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. A gente falando em videira, a gente lembra da uva. A uva produz o vinho. E o vinho, ele, na palavra de Deus, remete à alegria. Não é para a pessoa sair bebendo, vou ficar alegre. Não, ele remete à alegria. Tanto é que na festa, o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, para alegrar. Então, eles dizem, sua esposa será como uma videira frutífera, produtiva, alegre. Será uma bênção no lar e na sua vida. É uma bênção já direcionada num princípio fundamental que é temer a Ele. Então veja que existe algo que precisa ser feito para que essas coisas sejam reais e acontecer. Ele diz que os filhos são rebento de oliveiras. Oliveiras são azeitonas. Nós sabemos que a azeitona produz o azeite e ele era bem precioso. Na época do Senhor, naquele período, era muito precioso o azeite. Então os filhos são essas bênçãos preciosas na vida. O rebento de oliveira são jovens árvores. Ela mostra beleza e vitalidade. E também, quando fala na roda da mesa, ele está mostrando comunhão e união familiar. Nós temos exemplo de homens que já partiram e estão com o Senhor. Nós temos a família mesmo. Eu posso dizer que eu conheci, me agradou conhecer, me ajudou a conhecer o Senhor, a família do Marquinhos, principalmente o Paulo Campos, pastor na época. Nós olharmos sua família juntos, então nós vemos esse versículo aqui, de todos eles, como testemunho. Ele não está aqui conosco, está na glória com o Senhor. Então nós vemos que realmente o temor é o princípio da sabedoria. Então, para quem realmente quer ser sábio, né? Vou ler, vou estudar, fazer curso, MBA, um monte de curso, não. É temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E o versículo 4 diz, eis como será abençoado o homem
que teme o Senhor. Veja que o Senhor retoma a afirmação que no começo ele já havia nos ensinado. Ele confirma e ele aplica agora essa promessa, essa palavra que nós sabemos que não volta vazia no coração daqueles que ouvem e crê. O versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Jerusalém era a capital, era o lugar onde eles iam congregar com o Senhor. E hoje nós temos um lugar onde nós congregamos, a igreja. E a igreja pode ser a local, mas a igreja espiritual é a noiva do Senhor. Então nós vemos essa Jerusalém hoje espiritual, hoje corpo de Cristo, da qual nós estamos inseridos. Veja que essa promessa ela vai abrangendo tudo na nossa vida. Começa lá no nosso trabalho, onde a necessidade principal do homem é ter o alimento, é ter a vestimenta, é ter a segurança. E aí ele vai estendendo ele. E aí nós vemos hoje na igreja o quão importante estamos juntos, o quão importante estamos sentindo toda a dor do irmão, sabendo o que somente em oração e em intervenção de Deus pode ser mudado. Então essa é a metodologia que o Senhor nos dá a graça. E o Senhor nos ensina através desses momentos que nós encontramos, da qual os irmãos vêm aqui, trazem a mensagem, lêem a palavra de Deus nos cultos. Tudo isso são para a nossa edificação, proteção e livramento. E principalmente da nossa comunhão com o Senhor. Muitos de nós olhamos somente as mãos do Senhor. Queremos bênção. Você vai hoje, não fala em bênção, a internet está cheia, as igrejas estão cheias. E aí, mas o que está acontecendo? Olha na mão do abençoador, mas não olha no todo que é o Senhor, no Deus Santo e Poderoso. Levantar os olhos, olhar na face do Senhor, na glória dele. É o todo. Então, quando nós olhamos só nas bênçãos, você vê até, às vezes nós vemos alguns adesivos, eu não quero entrar nessa questão, Jesus me deu. Como se aquele veículo, aquela coisa, fosse algo que extraordinário, e de fato, se a pessoa está precisando, está ajudando, mas ele só está vendo o que deu. O que tem que dizer é que quem é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, o porquê ele morreu e a ressurreição. Então nós falamos de Cristo muito, todo mundo fala. Agora falar da ressurreição, falar da morte, do pecado, da transgressão, isso quase não ouve. Mas nós sabemos o quanto custou a redenção para nós sermos salvos, por cada um de nós, que a Escritura revela, antes da fundação do mundo, o Senhor já estava ali, chamando e preparando aqueles que irão crer. E o último versículo, nós vemos aqui do versículo 6, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então nós vemos a prosperidade plena do homem, no seu lar, na sua vida, de todas as formas. E aí a questão é, onde vamos buscar a felicidade? Está no temor do Senhor. É no temor do Senhor. O Senhor escolhe homens e mulheres nessa terra para anunciar a tua palavra, para levar a tua mensagem, para dizer às pessoas que Deus é santo, que Deus é bondoso, que Ele é longânimo e Ele quer salvar. Mas o pecado, da qual Paulo fala muito bem no livro de Romanos, que habita, ele propõe totalmente inverso. Ele propõe que aquele que, como ele diz, que o bem que quer fazer não faz, e o mal que não quer acaba fazendo. Então nada é pelas obras.
nada será por as obras. Ninguém vai dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, não. Tudo vem do Senhor. E o importante disso tudo, começa no temor ao Senhor. Respeitar a tua palavra. Respeitar o que o Senhor está dizendo para nós. As ordenanças bíblicas, né? Debaixo da oração, o tempo todo batendo no peito, sou um pecador. Quebramos os mandamentos do Senhor com força, porque somos pecadores. Mas nós temos que fazer que nem o Salmo 51 ali, o rei Davi, quando foi confrontado pelo profeta. Ele entendeu o pecado dele e ele caiu em si e começou a dizer que era um pecador e começou a ver que iniquidade ele foi formado desde o ventre de sua mãe. É exatamente isso a nossa posição. Saber de onde nós viemos, o que nós tínhamos de relacionamento com o Senhor. Caímos, mas fomos levantados pela glória e a graça do Senhor. E o que precisa para ter felicidade? Temer ao Senhor, mortificar o pecado e andar nos seus caminhos. Esta é a chave da felicidade. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. E que produzamos frutos, da qual lá na cruz, quando o Senhor estava entregando a sua vida em nosso favor, e não teve posteridade. Ele olhou hoje e nos vê. E ele agradou ver a sua posteridade. E custou um alto preço para que nós estávamos diante do trono da graça. Chamar o Senhor de Abba Pai, meu Pai. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós, a cada um que está presente. Deus seja louvado na vida de cada um e que a glória do Senhor seja a graça perpétua em suas vidas. E o nome do Senhor seja engrandecido e edificado nas suas vidas e nos locais onde cada um de nós congregamos. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Este é o nosso irmão João, né? Com essa palavra, realmente o temor, né? Onde tudo se resume, né? Esse relacionamento com Deus, toda liberdade que Deus nos dá e ao mesmo tempo esse temor que vai na frente, né? E então Deus relacionando conosco, com o nosso ministério, com o nosso trabalho, com a nossa disposição, né? Então todo o tempo tem a participação direta nossa. Não que vamos gloriar nisso, mas Deus honra, né, o nosso trabalho de nossas mãos. Ele está valorizando, né? E isso nos leva a fazer a obra que Ele tem preparado para cada um. Você é chamado, você tem um ministério, você tem uma obra, e Deus está contando com você, está contando comigo, né? Está contando com o seu irmão que está ao seu lado, que você está muitas vezes discipulando, salvando, trazendo para esse caminho estreito, que é esse caminho de temor, e fazer a obra do Senhor de uma maneira digna para que o Evangelho propague, dê continuidade, né? Que depende de cada um de nós. Queremos agradecer a presença de João Varela aqui, essa noite, essa disposição dele de estar presente aqui para anunciar a palavra de Deus. Queremos agradecer a atenção de todos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui anunciando a palavra de Deus, um outro irmão que Deus mostrar para nós. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço e uma boa noite.